pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com o nosso amigo Joaquim Rosa, que vai falar um pouco dele. Ele é presidente da Câmara, ele é empresário, e vai falar um pouco da vida política dele, de toda essa trajetória. Depois, você querendo saber mais um pouco, você entra no nosso site e lá ficará toda essa entrevista. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem. Obrigada por você estar aqui com a gente novamente. Vamos conhecer mais um pouco as novidades que a gente tem, tá bom? Conta um pouco sobre quem é Joaquim para nós, como que surgiu o Joaquim na política, enfim. Quem é Joaquim Rosa? Isso. Joaquim Rosa é um cara que nasceu aqui em Suzano, né? E está aí já com 60 anos de idade, e batalhando aí, tentando deixar um pouquinho Suzano um pouquinho melhor, para ver se os nossos filhos, nossos netos consigam aproveitar um pouquinho mais do que nós aproveitamos. Tenho saudades, claro, do tempo que eu vivi na cidade pacata, a cidade sem muito desenvolvimento, mas era o que a gente tinha e a gente aproveitava. Eu acho que cada um tem que estar na sua época, mas a gente está trabalhando sempre para conseguir um avanço sempre maior. E essa paixão pela política, quando começou? Então, menina, a política, lá atrás, o meu pai, ele foi um dos fundadores da Sociedade Amigos de Bairros da Vila Murim. Hoje, pelo que eu me lembro, assim que eu tenho conhecimento, só tem um ainda vivo, né? Mas naquilo ali era buscando melhorias para o bairro da Vila Murim, né? Eu lembro que na época lá foi uma festa danada quando conseguiu calçar a Amélia Guerra e a Avenida Brasília, que ela vinha da Prudente de Moraes até a Amélia Guerra e depois descia até a Marques Figueira. Então esse foi um avanço muito grande comemorado pela Sociedade Amigos de Bairro. E eu vivi ali participando disso tudo, e aí a gente vem crescendo e desenvolvendo. Aí depois faz parte de outras coisas, acaba entrando. Você nasceu aqui em Suzano mesmo, né? Nasci na Vila Murim. Vila Murim mesmo. Vila Murim. E quando surgiu a ideia de você ir na política, candidato à política, como que surgiu essa história? Então, e é tão querido pela população também, como a gente vai fazendo parte, vai trabalhando num setor e outro, a gente vai ajudando numa coisa e outra, e de repente eu vivi dentro da Igreja Católica, da Mãe do Redentor. A gente estava lá ajudando na igreja, participando lá. E o Padre Bernardo, na época, a Mãe do Redentor ainda era Nossa Senhora do Rosário, e ela pertencia à paróquia São Sebastião. E o Padre Bernardo, que era o padre, e ele me comentou comigo que seria importante ter mais cristãos na política. Na época a gente tinha um vereador que era cristão e ele queria que tivesse mais. Aí ele me falou, por que não sair para mim? Quando foi? Que ano que foi nessa vez? Agora você me pegou, hein? Eu sei quantos anos eu tenho, que ano que aconteceu cada coisa, me complicado. O ano que deu aquela dúvida assim, esse papo aí. Já faz bastante tempo, acho que lá para 90, 1990, por aí. Por volta dos anos 90? Mais ou menos por aí. A ideia de sair candidato. Aí acabei encontrando uma outra pessoa, um pouquinho mais para baixo, na rua, né? na Feliz de Camargo mesmo, encontrei com outra pessoa, ele me convidou para ser candidato. Eu falei, nossa, o padre me pediu. Encontro uma pessoa e me convida. Vou lá. Aí fui candidato pela primeira vez, não sabia muito o que acontecia, né? Aí fui me informando, me inteirando, aí e Deus vai preparando, né? Então, quando eu cheguei a ser eleito, eu já conhecia todo o processo, como ele funcionava, como que é apurado, qual a função do vereador, o que ele faz, e assim, né? Como exatamente se trabalha na política. Aí já conhecia deputado, já conhecia prefeito, já conhecia... Porque na época, lá atrás, eu não me preocupava assim, em conhecer política em si, né? Política partidária, como a gente fala. Mas aí a gente vai vivendo e vai se informando, né? Aí acabou, quando eu fui eleito, eu já tinha mais conhecimento. Você foi eleito 2 vezes, né? Fui eleito 2 vezes. Fui eleito em 2016 para assumir em 2017 e fui reeleito agora em 2020, que vai até 2024. Mas já estive vereador em outros mandatos, né? Que eu cheguei a ser
primeiro suplente por 2 mandatos, e desses 2 mandatos eu cheguei a assumir como vereador em curto tempo, mas cheguei a assumir. E agora fui realmente eleito já de primeira. Hoje você é presidente da Câmara. Presidente da Câmara. É a primeira vez também? Ou Segunda vez já. Segunda vez No meu primeiro mandato eu fiz 1 ano de presidente, né? 1 ano, 11 meses na verdade, que a presidente ela teve que se afastar, né? De deixar abrir mão da presidência e eu assumi que eu era o vice. E agora dessa vez eu fui eleito presidente. E teve alguma dificuldade? Quais são as dificuldades nessa trajetória? Ou não? Dificuldade para a Câmara. Isso, para chegar à Câmara. Sim, a vida da gente, né, ela nos prega peças, né? Então a gente vem batalhando, lutando, e assim, sem recursos, então não tem aquele negócio de, eu vou botar tantas pessoas para trabalhar e vou ter tantos votos, né? Assim, a gente tem que ir convencendo, tomando café na casa de cada um, tomando uma água, indo faz visitar, parte, né? faz parte, a gente vai lá, a gente bate o papo para conquistar realmente o voto, né? Então, eu tive uma alegria muito grande, porque minha votação sempre foi crescente. Então, eu comecei lá com uma quantidade na época. Na primeira vez que eu saí candidato, teve um vereador que foi eleito com 336 votos e eu tive 128, alguma coisa assim. Então, quer dizer, aí depois disso, aí eu fui para 400 e pouco, Foi subindo, e agora, dessa vez, agora eu fui reeleito com 1.700. Quer dizer, boa subida, né? Sim, muito grande. E é uma alegria muito grande quando a gente vê a votação, porque alegria e também o peso, né? Porque, na verdade, é assim, a gente se candidata, você está se oferecendo a trabalhar. Aí você tem pessoas que vão contra, pessoas que vão a favor. E aí você espera que um número maior de pessoas sejam favoráveis a você e te vejam com bons olhos. Quando a gente chega lá, na apuração, e vê 1.700 votos, e você olha assim, você fala, nossa, 1.700 pessoas, foi até a urna, digitou o meu número, olhou para a tela, viu que era eu mesmo e falou, é esse que eu quero votar. E votou em você. Então, isso é uma alegria muito grande. É uma confiança, né? A responsabilidade também, responsabilidade, né? Vem numa situação que, uma vez, eu parado, minha mulher falou para mim assim, nossa, o que você está pensando? Aí eu falei, não, eu estou olhando, eu fui eleito. E agora, eu tenho que trabalhar para responder a todo esse voto, né, que eu tive, para toda essa população. Porque, na verdade, eu não trabalho só para os 1.700 votos, eu trabalho para os 300 mil eleitores. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente encara aí. E qual foi o ponto positivo em tudo isso? O ponto positivo, o que eu posso dizer é que a gente consegue fazer muitas coisas. Tem muita coisa que a gente acredita que faria e não é possível. Mas é uma realização muito grande, tanto que chegar à presidência, né, é uma outra... caminho, né? Um caminho, é uma coisa assim que você fala assim, nossa, a população me elegeu vereador. Os vereadores me elegeram presidente. Então, é muito gratificante. É um reconhecimento, na verdade, né? E eu, na verdade, assim, eu fiz administração. Administração é o que a gente realmente precisa para poder administrar uma casa como a Câmara. A Câmara é grande. É uma empresa, né? É uma empresa, né? Uma empresa. A gente tem servidores, a gente tem que comprar equipamento, comprar material, dar suporte para que eles trabalhem. Então, tem uma responsabilidade muito grande e muitas vezes até maior do que uma empresa, porque a empresa ela responde ao proprietário. Se de repente ele cometeu um erro, ou o administrador cometeu um erro e der um prejuízo para o patrão, é uma coisa. Na Câmara, se eu cometer um erro e dar um prejuízo para o Estado, então eu estou dando prejuízo para as pessoas. É muita gente, né? E é muita gente. Então a responsabilidade, eu acredito que chega a ser até maior
a administração pública do que a administração empresarial. Mas quais são os projetos, seus projetos? Como que você faz? Qual é o andamento? Qual é o... Então, o projeto, na verdade, assim, para nascer um projeto, a gente parte da necessidade da população. Então, geralmente, tem um gatilho, né? Alguém vem e fala, olha, seria interessante isso. Então, por isso que há a necessidade da gente conversar, né? Já vem o nome parlamentar. Então, a gente vai, conversa com as pessoas e na conversa surge uma ideia ou uma necessidade. Aí essa necessidade a gente apura e vê a real necessidade disso e como que poderia ser feito. Aí então desenvolve-se um projeto em cima e aí é apresentado para a Câmara, né, e a Câmara avalia com suas comissões, avalia o que dá para continuar, o que não dá, se é constitucional ou não, se tem despesa ou não, quais seriam, faz todo o levantamento, aí depois é colocado para apreciação dos vereadores e votação. Aí, tendo em casos, a maioria 50% mais um, às vezes 2/3, depende do que é, aí a casa tem o seu regimento onde se acerta isso, onde é votado, aprovado, e aí às vezes precisa da sanção do prefeito, às vezes não, às vezes é a própria Câmara que oficializa o ato da Câmara. E quais são os seus projetos? Quais? Então, agora. falar assim, projeto, você fala o projeto de futuro, projeto de futuro. Qual o principal que você já fez? E tá. qual você tem em andamento? Então, a gente tem muitas coisas assim, como, por exemplo, tem o projeto de Amigo do Meio Ambiente, né, que é um projeto que até há pouco tempo, mês passado, foi dada a premiação, né, a primeira vez que foi dada a premiação, às pessoas que colaboram, que contribuem com a proteção do meio ambiente. A gente tem também um projeto do absorvente íntimo para as mulheres que não têm condições de comprar. Por quê? Muitas vezes a gente tem jovens que faltam na escola porque não tem absorvente. Então, ela não consegue ir para a escola. E aí, se você for ver, isso é todo ano, ou todo mês. Todo mês, se você pegar uma semana de todo mês, o prejuízo é muito grande. Então, ela já tem 2 meses que não tem aula, que são as férias, né? No meio e no final do ano. Aí, mais uma semana por mês, ela não vai ter aula. Né? Então, é uma forma de ajudar aí até na educação, na formação da pessoa e tal. Então, são coisas assim que para ser distribuído gratuitamente e tal. E essa jovem procura o curso? Aí procura o serviço social, né? O serviço social que daria esse suporte, né? Então é uma coisa assim, que a gente vai fazendo e vai passando, e aí o poder público vai aderindo o projeto e vai trabalhando em cima disso, né? Muitas vezes a gente faz algum projeto, algum trabalho, e às vezes ele flui legal. E tem outros que precisam um pouco ainda amadurecer para poder ele caminhar. Né? Não é assim só você criou o projeto, ele já no dia seguinte já está em execução. Ele tem um amadurecimento, né? Ele tem, às vezes ele precisa voltar para a Câmara, ser incluído uma emenda, né? Ajeitar o texto, porque às vezes ele parecia ser inteiro, porém falta algum detalhe. Então, é um trabalho esse legal, já tem, né? E você já tem também o seu tempo já? Então, agora não tem nada em andamento assim. A gente está trabalhando, que nem eu falo, a gente trabalha, eu costumo dizer que todos os projetos são de todos. Né? Por quê? Todo vereador vai precisar dos votos dos demais. Então, eu lanço um projeto, eu preciso que os outros concordem com aquele. Então, aquele projeto ele acaba sendo parte minha também, porque eu vou estar apoiando, alterando, modificando até do prefeito. Muitas vezes chega o projeto do prefeito, do executivo, e ele chega e ele precisa uma adequação, ele não está inteiro, né? Então, ele precisa ser incluído algum detalhe, ele precisa ser alterado alguma coisa. A gente teve já várias situações onde a gente nem mexeu no projeto em si, mas foi antes de chegar,
né? A gente sabia que ia ter, então nos reunimos, falamos com o prefeito alterou, então não precisou fazer emenda, já veio já pronto. Então, são coisas assim que a gente consegue fazer, trabalhos que a gente vai fazendo em parceria com o prefeito e em parceria com os outros vereadores. E agora você também pode falar um pouquinho do balanço da Câmara Comunitária, para a gente saber qual que é o trabalho da Câmara? Uhum. A Câmara vem trabalhando muito bem, eu vejo a Câmara muito bem. Ela vem, na verdade, todos os vereadores que estão lá hoje, eles eram da base de apoio à candidatura do Rodrigo para a reeleição. Então, todos que estão lá hoje não era nenhum de oposição, então estão todos juntos. E eu acho isso muito bom, né, e proveitoso para a cidade, porque o prefeito vê a necessidade e ele consegue trabalhar. Porque quando ele lança alguma coisa, ele tem o apoio dos demais. Quando tem, como eu disse, quando vê alguma alteração, alguma coisa que precisava ser alterada, porque de uma certa forma prejudicaria um ou outro, então é levado ao conhecimento dele e ele aceita. Então não é aquele negócio de braço de ferro, você fica, não, eu posso mais, não. Ali é tudo unido, né? Então fica muito mais fácil de se trabalhar. E isso dá um resultado bem melhor para a nossa cidade. Fala assim, lá hoje, né, a gente como eu na presidência, tem muitas questões que muitas vezes ela poderia dar um problema danado e a gente consegue, com consenso, resolver, né? Isso é muito bom. Tem alguma novidade para a gente? Ou não? Não, é bem tranquilo, bem tranquilo. A gente tem lá algumas coisinhas, a gente teve um problema agora, na semana passada, não na semana passada, semana retrasada, né? Foi a primeira sessão, que teve que entrar um projeto de resolução alterando o regimento interno, porque o Ministério Público, o Judiciário, ele entende agora que a palavra Deus, falar em nome de Deus na Câmara ou em órgão público, fere o princípio da laicidade do Estado. Então, o país, como laico, ele não pode falar em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Não pode mais não pode. Ou então fazer leitura de um trecho bíblico. Também não pode. Que eu vejo, então, eu vejo isso, segundo eles, o entendimento favoreceria esta ou aquela religião. Eu não vejo como, porque Deus é universal. O país é considerado um país católico, mas, independente disso, é um país cristão. E eu não estou, em momento algum, era obrigatório falar, por exemplo, em nome da Igreja Católica, em nome da Igreja Evangélica, em nome da Igreja Muçulmana, não foi falado nunca isso. Era falado em nome de Deus, né? Só que já tem várias cidades, acho que mais de 20 já, estava em 10 há 2 semanas atrás, agora mais de 20, que já foi determinado pelo Judiciário que não pode mais. Como foi passado para a Câmara, então em vez de esperar uma determinação do juiz, do Judiciário, a gente já se antecipou e já colocou e fez essa alteração com a aprovação dos vereadores, a alteração, e então já não é lido mais. Então, hoje, quando eu começo a sessão, né, quarta-feira passada já comecei assim, eu falo, havendo número legal de vereadores, que tem que ter pelo menos 7, então eu falo, havendo número legal, declarar aberta a presente sessão, sem a leitura do trecho bíblico. A Araçatuba, eu acho que foi a última que houve a determinação de não falar mais em nome de Deus e nem a leitura do trecho bíblico. Eu não vejo problema, porém, eu acho que também quem tem a missão de falar de Deus vai continuar falando, né? Quem assume essa missão vai continuar Mas falando. não é lei. E também não é proibido, tá? Então, só que não terá mais no texto. Antes tinha no texto, então era obrigatório a leitura dessa. Então, hoje não é mais obrigatório.
de uma certa forma, eu não estou forçando a ninguém, né? Então, é tipo assim, a pessoa levanta de manhã, se ela quiser pensar em Deus e agradecer a Deus pelo dia, ela agradece, obrigado por isso. É ela com Deus, né? É o livre-arbítrio. Deus nos deu, por que a gente tem que botar tudo no papel, né? Estamos tranquilos. Eu sempre procuro encarar da melhor maneira possível, entendeu? A coisa, por pior que seja, eu procuro pensar assim, vamos tirar o que é bom daqui. E eu acho que nessa parte o bom é que eu tenho a liberdade de falar o que eu quero e não obrigatório. E nem em treinamento, está bem ensinado? Não, tá tranquilo, tá indo bem. Bom, uma novidade que tem na Câmara é a TV Câmara. Tem Mogi também. Fala um pouco pra gente como funciona a TV Câmara. Então, a TV Câmara, a gente já em 2020, né? Eu estava lá presidente, aí a gente achou interessante deixar a sessão transmitida online, né? Pelo YouTube e Facebook. Então, a gente fez a transmissão online. Por quê? Que a gente estava fechado durante a pandemia e não podia ter a presença do público. Então, foi legal você colocar online. Então, foi criado isso aí. Logo, já estava se pensando nisso. Aí veio a pandemia e foi na época da pandemia que reforçou. E aí, é legal, porque os jovens, muitas vezes, eles não vão até lá, né? Então, dá para assistir de casa, dá para assistir do celular, batendo um papinho. Então, chama um pouco mais. É bom a gente divulgar o máximo possível para que a gente precisa de bons políticos, então a gente precisa das pessoas sempre. E você chama também as pessoas para ser entrevistado, né? Também. Exatamente. Então, aí quando foi em 2021, aí foi instalado essa parte de entrevista de algumas pessoas que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento da nossa cidade. Então já teve lá o Arrasta, já teve o Rotary, já teve deputado, e são várias pessoas, advogados, falando sobre o funcionamento, como que se formam as leis. Então é sempre uma forma de instruir e passar sempre da melhor forma o trabalho do legislativo em si. Porque ainda tem muita gente ainda que confunde Câmara com Prefeitura, acho que é tudo um poder só, né? E não separa o Judiciário do Executivo e do Legislativo, para eles é uma coisa só. E então a gente fica, uma maneira da gente informar também essa situação, né? O que faz cada um, onde estão lá os vereadores, algum projeto que é aprovado, geralmente o vereador, autor do projeto, ele vai lá e fala sobre, né, chama uma pessoa responsável e conversa sobre o assunto. Então isso é sempre muito bom, né? E a gente está levando e ela está, de uma certa forma, crescendo. Né? Tem data para, assim, que tem dias, datas que chamam as pessoas ou não? Ela é terça sim, terça não. Né? Nós não voltamos ainda no segundo semestre ainda, né? Mas aí eu já vou acertar lá para ver se a gente faz na próxima terça, né? Na outra, eu não sei como é que... Aí é o pessoal da comunicação também, que a gente se inteira. Os convidados também, vocês vão chamar por semana, como que chama geralmente o convidado, por exemplo, cada vereador ele tem ele pode chamar durante a semana um convidado dele. Aí tem o presidente convida. O presidente convida é toda terça. Toda terça não, terça sim, terça não. E a gente vê muito assim, quem contribui, quem trabalha para a cidade, a gente tem visto aí vários nomes, né? Tem pessoas que ajudam demais a cidade voluntariamente, né? Então, e tem os outros também, que são secretários, que tem um projeto muito interessante, então a gente chama para explicar sobre o projeto, sobre a atividade dele dentro da prefeitura. Então, o Mogi tem também, há muito tempo. Vocês tiveram nesse período com o Mogi ou não? Não tem nada a ver? Não, nada a ver. Inclusive o deles lá, eu acho que é uma empresa que toca isso, eu não sei se
uma agência, eu acho. E aqui não, aqui é a própria Câmara mesmo, né? É os diretores da Câmara, né? A diretoria de comunicação da Câmara que atende essa parte, né? Que faz isso, toda essa transmissão. Então, você falou um pouco dos seus projetos, né? E quais são os sonhos aí que tem para ser realizados? Então, menina, eu não sei mais de sonho, porque é complicado a gente falar de sonho na situação atual que eu vivo hoje, né? Hoje é meio complicado para mim. A gente ainda fica meio assim, sei lá, meio perdido talvez, né? Porque a gente nasce e vai crescendo e vai com um pensamento, vai ter um sonho lá na frente. Aí, de repente, quando chega no meio do caminho, a gente ainda está realizando aquilo, aí vem um filho, vai embora. Aí a gente já fica com aquele negócio, a gente falta dele, mas tem o outro, a gente continua e tal. E de repente, um pouco mais para frente, a gente ali buscando levantar e andar, aí vem minha parceira, 40 anos, a Margarete, que eu fui casado 40 anos, e vivi com ela 40 anos, né, de namoro ao falecimento dela, e me deixa também. Aí a gente perde um pouco o rumo, né? Mas, como tinha alguns planos, que inclusive da presidência, era combinado com ela, aí eu toquei e a gente hoje está aí na presidência. Mas, não sei, aí vai meio assim, você vai andando meio pelo rumo, mas sempre com a vontade de fazer o que a gente se propôs a fazer, né? Que é o ato realmente de política, né? Que é usar de tudo para beneficiar as pessoas. Então isso continua. Eu acho que esse é o meu objetivo na vida. Eu acho que a gente tem que continuar aí até quando Deus permitir. Mas a falar assim, vou construir isso, não tenho mais isso. Mas não tem um sonho de se candidatar a alto cargo político? Então, eu sempre me coloco à disposição do partido, né? Hoje, o PL, que é raiz, né? O meu filho era do PL, o Marçal me apresentou o PL, me apresentou as pessoas do PL, e hoje eu tenho trabalho junto com o PL e não pretendo sair do PL. Então, se o PL falar, você é candidato a vereador, então candidato a vereador. Se falar que é outra coisa, a gente está lá. Eu me sinto pronto a qualquer coisa que vier, a gente encara e faz acontecer. Eu acho que o importante é fazer acontecer, né? Que bom. Eu até teve uma vez que eu conversei com um amigo e eu falei para ele que, eu acho que até numa entrevista lá mesmo, eu falei que muitas vezes a gente não é o que a gente queria ser, a gente é moldado. O caminho é Aí a vantagem é a gente aprender a fazer o melhor possível dentro daquilo que nos é incumbido, nos é colocado. Então, quando você se dedica e faz com amor aquilo que te coube fazer, eu acho que só tem a dar certo, né? Então, estou aqui para atender o que é necessário, né? Você falou agora um pouco de família, né? O que é ser pai para você? Então, menina, ser pai é complicado, é difícil até de falar, porque é uma coisa assim tão boa, e que, no meu caso, me carrego uma certa tristeza muito grande por ter sido pai, né? Porque ainda sou, né? Mas o problema é esse, quando acontece o que aconteceu comigo. Mas o outro está aí, muito bem, graças a Deus, e procuro estar sempre perto, sempre junto, né? E é mais ou menos isso. O amor é muito grande, né? Eu até uma vez, um amigo me perguntou, falou, qual é a dor maior, é perder o pai ou o filho? Aí eu falei, isso não tem comparação, porque eu não ensinei meu pai a falar as primeiras palavras, É diferente, a é bem comer, diferente. a educação foi eu que dei para o meu pai, né? E o meu filho, eu acompanhei ele desde do ventre até, né, enquanto eu pude, né? Então, esse é complicado demais, não tem como dizer que não, né? E digo mais, a perda da esposa, essa chega a ser até pior, porque é muito mais tempo, muito mais tempo. Então, quando realmente existe amor, né, a perda o sentimento é muito maior, porque
o tempo que eu conheci o Marçal, eu já vivia com a Margarete todas as dificuldades para criar, né? Então, sei lá, é muito complicado de pesar e dizer para você, quem não é pai e pode, bora lá, não tem coisa para se arrepender. É isso que eu falaria para os futuros pais. Então, o que você falava para ele? É bom ser pai. É bom ser pai. Né? Então, chegou ao final. Olha, agradeço se você quiser falar alguma coisa mais para os nossos amigos. Eu acho que eu já falei demais, Imagina. Mas a única coisa que eu posso pedir é que Deus abençoe a todos, que encha seus corações de alegria com filhos, com pais e com todos os que os cercam, porque eu acho que a vida é isso, a gente só deixa alguma coisa quando a gente deixa marcas no coração da pessoa, e marcas boas, né? Porque marca ruim não é legal para ninguém, mas é isso aí, só agradeço demais. Agradeço a sua presença aqui, esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais de você, você é uma pessoa maravilhosa, conta sempre com a gente, tá bom? Obrigado. Obrigada a todos.